Eu sou Túlio Ravelli, sou atual presidente da Comissão de Ultrassonografia da SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Vou falar sobre a física do ultrassom. Falaremos sobre o ganho, frequência, profundidade e foco, principalmente. A ideia de utilizar o eco das ondas sonoras data do início do século XX após estudos com golfinhos e morcegos. Após a Segunda Guerra Mundial, cresceu o interesse do uso de ecos de ondas de som na medicina. Os médicos Douglas Howry e Joseph Holmes foram pioneiros ao realizar estudos com ultrassom. Em 1949, desenvolveram o primeiro sistema com objetivo médico. Em 1950, realizaram a primeira imagem médica com ultrassom. Princípios físicos. O ultrassom é uma onda de energia mecânica com vibração de alta frequência. As frequências de 20 a 20 mil Hz são as que a audição humana consegue captar. De 1 a 3 MHz é usado na fisioterapia como uso terapêutico. E de 5 a 20 MHz é de uso em diagnóstico por imagem. Por ser uma onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. A velocidade de propagação da onda depende das propriedades de cada meio. O ultrassom se propaga pela vibração do meio e depende da pressão exercida pela onda, das propriedades de vibração do meio, e temos aqui algumas características básicas das ondas de ultrassom. Frequência é o número de vezes que uma onda é repetida, é o número de ondas por segundo. E período é o tempo gasto para que uma oscilação seja completada. Velocidade de propagação da onda é a frequência vezes comprimento da onda. É uma distância percorrida pela onda em uma unidade de tempo. É constante para um determinado meio. Nós temos aqui a velocidade da onda em vários meios, no ar, na água, no sangue, no músculo e na gordura. O nosso ultrassom ele é calibrado para esta velocidade aqui, a velocidade de 1560, 1500, que é a velocidade no sangue. É mais ou menos essa a calibração da velocidade da onda do ultrassom. Transdutores. O transdutor gera onda acústica pela conversão de energia elétrica em energia mecânica, que é o som. São compostos por materiais piezoelétricos, cristais e cerâmicas. Geralmente é titanato de zirconato de chumbo. O feixe de ultrassom origina-se de oscilações mecânicas dos vários cristais, que são excitados por pulsos elétricos. É o efeito piezoelétrico. O transdutor converte um tipo de energia em outro. Ele converte energia elétrica em mecânica, que é o som, e a energia mecânica converte-se em energia elétrica. Os elementos piezoelétricos, cristais ou cerâmicas, têm a capacidade de emitirem eletricidade quando pressionados. Em geral, 1% da energia sonora incidente é refletida. O restante continua em sua trajetória através dos tecidos. O equipamento guarda o tempo gasto entre a emissão do pulso e a recepção do eco, transformando-o em distância percorrida na representação do eco na tela. Alvos superficiais, como esse cisto paratendíneo, fica bem próximo da superfície da tela. E alvos profundos, como a inserção do ilho-pessoas no trocânter menor, fica profundo dentro da imagem. Quanto maior o tempo para receber um eco de uma interface, mais longe da superfície da imagem ele ficará. Quanto mais longe está a estrutura do transdutor, ela aparecerá em situação mais inferior da tela, que é o caso aqui do pessoas, como já falamos. Após a emissão de pulsos, os ecos refletidos são transformados em energia elétrica e processados pelo equipamento para a formação da imagem.
Esta forma de processar os ecos refletidos em imagem bidimensional é denominada modo B, de brilho. Nós temos alguns exemplos, o tendão calcâneo e aqui o quadril, o labrum e a cabeça femoral. A frequência é determinante para realizar estudos em órgãos mais profundos. O coeficiente de absorção é diretamente proporcional à frequência do ultrassom. Maior frequência, maior absorção. Isso serve para imagens superficiais de até 5 centímetros de profundidade. Nós temos uma resolução melhor. Menor frequência, menor absorção. Usamos isso para imagens profundas, acima de 5 centímetros de profundidade. A resolução é pior do que os transdutores que geram frequências maiores. Frequências baixas, entre 2 e 5 MHz, são usadas em exames de alta penetração, como cardiologia, abdômen, exames obstétricos, e frequências altas, acima de 8 MHz, são usadas em exames superficiais de alta resolução, mama, tireoide, exames oftálmicos e o nosso exame músculo-esquelético. Efeitos biológicos do ultrassom. Nós temos um efeito térmico, a energia das ondas sonoras gera calor ao atravessar o tecido, a taxa de absorção do ultrassom aumenta com sua frequência. Efeito químico. Liberação de substâncias ionizantes. Fenômeno de cavitação. Forma cavidades ou bolhas no meio líquido. O colapso dessas bolhas podem romper ligações moleculares, provocando o aparecimento de radicais livres reativos e causar mudanças químicas. E temos as forças das radiações. Podem deslocar, distorcer ou reorientar partículas intercelulares ou mesmo células. O resultado obtido até agora faz supor que nenhum bioefeito substancial tem sido verificado com feixe de ultrassom. O ultrassom é extremamente seguro. Não temos nenhum efeito biológico que possa realmente causar algum dano tecidual. Equipamento de ultrassonografia. Nós temos basicamente no equipamento o teclado. Nós vamos ter um botão para fazer medições, um botão para mudar de sonda ou probe, um botão para o Doppler, um botão que nós chamamos de trackball, que é essa bola que fica em cima, que nada mais é do que o mouse, e vamos ter um botão de Enter, um botão de ganho, um botão para imprimir, um botão para congelar a imagem, que é o Freeze, vamos ter um botão para controlar a profundidade e outro botão para controlar o foco. E vamos ter os botões para compensação dos ganhos. Isso de uma forma geral. Existem com certeza mais botões, mas isso de uma forma geral são os mais importantes para nós regularmos o nosso equipamento. O power ou volume e o ganho são muito importantes, pois estão relacionados com o brilho da imagem. Fazem com que a imagem fique mais clara ou escura. O power é a potência sonora que é emitida para o interior do tecido. E o ganho é o eco de retorno, é o que retornou do tecido. E o equipamento amplifica esses ecos de reflexão que ele recebe e aí ele vai mostrar a imagem. O volume aumenta o sinal sonoro enviado através dos tecidos, que estão aumentando o volume. Veja que a imagem ficou cada vez mais clara. E é expresso no monitor por aumento do brilho. Aqui estou diminuindo o volume, então a imagem ficou mais escura. Aumentando o volume, aumentamos a energia através dos tecidos, gerando calor. Aumentando o power, nós aumentamos o volume do som que mandamos para dentro dos tecidos. O ideal é manter o volume abaixo dos 70%. O ganho aumenta a amplitude do sinal de retorno, é um amplificador do sinal de retorno, expresso no monitor por aumento do brilho dos pixels correspondentes. Aumentando o ganho, obtemos uma imagem mais brilhante, mais clara. É um efeito parecido com o que nós temos no Power. Veja aqui que eu estou
diminuindo, vai escurecendo. Quanto mais eu diminuo, mais escurece. E quanto mais eu aumento, mais a imagem fica clara. Aumentando o ganho, amplificamos o sinal sonoro que retornou ao transdutor. O power, controle para regular a intensidade das ondas emitidas, deve ficar em torno de 60% a 70%. E o ganho é o controle para a amplificação dos ecos de retorno. Compensação dos ganhos dependente do tempo. Esta opção é controlada por uma coluna de botões verticais e permite o ajuste do ganho nas diferentes profundidades da imagem. É o nosso equalizador. A profundidade da imagem é determinada pelo tempo que o sinal demora a regressar ao transdutor. Esta função compensa os ganhos dependente do tempo. Você pode corrigir os ecos de retorno, isto é, o amplificador, as frequências do amplificador, na verdade, as frequências mais altas e as frequências mais baixas, e nós vamos compensando algumas áreas da imagem, como é o que eu fiz aqui. Os ganhos nas camadas mais superficiais podem ser ajustados para áreas mais escuras. Aumentando os ganhos nas camadas mais profundas, permite torná-las mais nítidas. Eu compenso tanto a parte profunda quanto a parte superficial através da compensação dos ganhos. Vejam a diferença na imagem quando compensamos os ganhos. Conseguimos melhor nitidez e equilibramos a imagem na escala de cinza. Nesta outra imagem, vemos o infraespinhal num corte transversal. E vemos como consigo melhorar e equilibrar a imagem compensando os ganhos. Foco é a área onde o equipamento irá direcionar o feixe sonoro para uma maior precisão da imagem. Cada transdutor tem uma zona focal, que corresponde à área mais estreita do feixe. É possível variar a posição dessa zona focal, de acordo com a profundidade na qual a resolução lateral é melhor. Devemos direcionar o foco para a nossa área de interesse. Ponto focal é um ponto na secção transversal do feixe de ultrassom, onde a resolução lateral do feixe é maior. O ajuste do foco do sinal para áreas próximas das estruturas de interesse melhora a resolução nesse ponto. A taxa de dispersão do sinal torna-se maior, fazendo com que estruturas mais profundas pareçam granuladas. Podemos variar o número de focos e a distância entre eles. Quanto maior quantidade de foco, mais lenta será a aquisição de imagem. Isso acarretará uma diminuição do número de quadros por segundo. Quanto mais distantes os focos, maior é a área com melhor resolução de imagem, mas também vamos usar mais o nosso processador. Quanto mais próximos os focos, melhor a resolução da imagem na área correspondente. Eu trabalho com um ou com 2 focos. Mas você pode trabalhar com quantos focos quiser e com a distância que você quiser entre eles. Vou mostrar alguns exemplos. 2 focos distantes e podemos colocar 2 focos próximos. Mas também podemos trabalhar com 3, distantes ou próximos, 4, e aumentar o número de focos. Com vários focos, o processador será mais solicitado e mais lenta será a sua imagem. A meu ver, o ideal é trabalharmos com 1 ou 2 focos, de preferência próximos. Temos que colocar o foco na área que nos interessa na imagem. Se colocarmos o foco fora da área de interesse, não conseguiremos uma boa definição. Veja que estou descendo o foco para a área da imagem da face anterior do quadril que me interessa. Quero ver a cabeça femoral e o labro. Ao meu ver, o ideal é trabalharmos com 1 ou 2 focos ligeiramente abaixo da área que me interessa na imagem. É assim que eu trabalho. Vou mostrar as alterações que teremos com a variação da posição do foco na imagem. Veja que o foco superficial vai mostrar melhor essa área e quando nós aprofundamos essa área, fica borrado.
E aí nós vamos focar outras áreas. Veja que quando eu passo pelo menisco, olha como ele melhora a resolução. Portanto, você tem que colocar o foco ao nível da tua área de interesse. Um outro exemplo aqui é o infraespinhal em rotação externa. Se eu colocar muito profundo o foco, eu perco resolução na área de interesse. Eu tenho que colocar o meu foco ao nível da minha área de interesse para ter uma melhor resolução. No caso aqui, eu colocaria ao nível do tendão, que é o que me interessa. Profundidade. Regula até qual profundidade queremos visualizar na tela. Eu posso regular a profundidade da imagem que vou visualizar através do botão do Depth. Se minha área de interesse é uma área muito superficial, como no meu exemplo, eu vou aumentar o tamanho das estruturas visualizadas. Lateralmente na imagem vemos uma numeração que corresponde à profundidade em centímetros. Assim eu tenho noção da profundidade da estrutura anatômica que tem interesse dentro da imagem. Neste caso eu vejo que o colo de fêmur está a 4 centímetros da pele e com isso posso planejar o tamanho da agulha que vou usar em uma intervenção. Aqui nós temos um ombro, veja que o tendão está a 1,5 centímetros da pele. E podemos, com o uso do Depth, ampliar ou diminuir essa imagem, mas essa relação sempre será a mesma da distância. Isso nos ajuda a determinar o tamanho de uma agulha que eu vou usar para fazer uma intervenção, porque eu sei a distância da estrutura que eu vou infiltrar da pele. As marcações inferiores mensuram o tamanho da imagem no outro plano. E com isso também mostram o centro da imagem. E isso nos ajuda muito a fazer intervenções guiadas com ultrassom fora do plano, pois o centro da imagem corresponde ao meio do transdutor, o que me ajuda a posicionar a minha agulha. Alguns transdutores já vêm com uma marcação mostrando o seu centro. Zoom é o aumento de uma determinada estrutura na imagem quando a profundidade ou depth já foi usado ao máximo, mas causa a perda da resolução da imagem. Na ultrassonografia musculoesquelética, usamos para medir a área de secção transversa de nervos muito finos, de baixo calibre. E usando o zoom, podemos ampliar muito mais a imagem para medir a área de nervos num corte transversal. Mas eu uso muito pouco essa função, porque isso causa uma perda da resolução da imagem e eu prefiro ampliar a estrutura ao máximo somente usando o Depth. Mas com o zoom você consegue ampliar realmente muito mais a imagem de uma estrutura do seu interesse. Frequência. A frequência está diretamente relacionada com a distância que o pulso sonoro consegue percorrer. Isto é, a profundidade que o pulso sonoro consegue atingir. Frequências baixas percorrem distâncias maiores, mas têm menor resolução. Veja a inserção do tendão ilho-psoas visualizado com uma imagem feita com o transdutor linear, que tem frequências mais altas, e a imagem do tendão com o transdutor convexo, que tem frequências mais baixas. E a frequência é inversamente proporcional à profundidade da varredura. Quanto maior a frequência, menor a profundidade. Frequências altas vamos usar então para estruturas superficiais. E frequências baixas vamos usar para estruturas profundas. Quanto menor a frequência, maior a profundidade. Interfere muito na resolução da imagem. Quanto maior a frequência, maior resolução, melhor resolução. Quanto menor a frequência, menor a resolução. As frequências variam de 2 a aproximadamente 24 MHz. E as frequências altas são usadas para estruturas superficiais e as frequências baixas para estruturas profundas. As frequências altas têm comprimentos de onda mais curtos e são absorvidas ou atenuadas com maior facilidade. Não são tão penetrantes. São usadas para as estruturas superficiais. E frequências baixas têm maior comprimento de onda e são menos absorvidas ou atenuadas. São usadas para avaliar estruturas profundas. Eu tenho aqui um joelho com artrose medial
E aqui eu vejo o menisco extruso, eu vejo vários osteofitos, e aqui estou mudando a frequência. Aqui a frequência baixa, média, a frequência alta. Como é muito próximo da pele, eu verei melhor o menisco com frequências mais altas. Veja como melhora a resolução com frequências altas e a resolução piora com frequências baixas. Em alguns equipamentos, as frequências estão agrupadas de 3 formas. Nós temos as frequências altas, que eles colocam high ou low. E temos as genéricas, que são frequências médias. E temos as penetrantes, que são frequências baixas. Estes equipamentos são multifrequenciais e por isso não vêm com um número mostrando com qual frequência estamos trabalhando, mas mostram se estamos usando um grupo de frequências mais altas, ou um grupo de frequências médias, ou um grupo de frequências penetrantes. Nesta imagem mostro a inserção do tendão infraespinhal com o braço em rotação externa ativa e estou variando a frequência. Como o tendão está um pouco profundo, se usar frequências altas, eu não consigo boa resolução. Neste caso, eu uso frequências médias para ter uma resolução adequada. E veja que o foco está ao nível da minha área de interesse, que é o tendão. Portanto, eu tenho que usar uma frequência adequada, dependendo da profundidade que cada estrutura anatômica está, para ter uma imagem com resolução equilibrada. Escala de cinza. O preto nós chamamos de anecoico ou hipecoico, são ecos de baixa intensidade. O cinza nós chamamos de isoecoico, ecos de média intensidade. E quando é branco, nós chamamos de hiperecoico, são ecos de alta intensidade. E numa mesma imagem nós teremos áreas anecoicas ou hipecoicas, áreas disecoicas e áreas hiperecoicas. Esses são então termos usados na ultrassonografia. A ecogeneidade é a capacidade de uma estrutura no caminho de um feixe de ultrassom de refletir ondas sonoras. Aqui nós temos uma imagem de uma estrutura anecoica, uma estrutura isoecoica, uma estrutura hipoecoica e aqui uma estrutura hiperecoica dentro de uma imagem de ultrassom. Anecoico sem ecos internos. Vasos sanguíneos, conteúdos de cistos e cartilagem têm esta característica. Isecoico tem a mesma ecogeneidade do tecido em volta, normalmente tecidos que têm ecos médios, por exemplo, um lipoma e um tecido subcutâneo. Também usamos esse termo isecoico para dizer que um tecido tem uma ecogeneidade parecida com o outro. Hipecoicos são ecos de baixo padrão de reflexão. Os ecos são menos brilhantes que o tecido circundante, que é o escuro. As tendinopatias são vistas quando o tendão apresenta áreas hipoecoicas no seu interior, uma zona um pouco mais hipecoica do que a ecogeneidade normal do tendão. Também veremos áreas hipecoicas em lesões e em sinovites. Hiperecoicos são ecos de alto padrão de reflexão. Os ecos são mais brilhantes do que o tecido circundante. Vamos ver isso em calcificações, às vezes ligamentos e sempre em ossos. Temos aqui um resumo do que é anecoico, isecoico, hipoecoico e hiperecoico. No meu site www.tulioravelli.com.br você vai encontrar muito material didático para o seu aprendizado em ultrassonografia músculo-esquelética. No site eu tenho mais de 1000 imagens de patologias vistas pela ultrassonografia músculo-esquelética. Nós temos imagens de todas as principais articulações. Tenho também mais de 150 vídeos com aulas, intervenções e manobras dinâmicas de todas as nossas principais articulações. Lá também você pode adquirir o Atlas de ultrassonografia músculo-esquelética. Vai clicar aqui e vai poder baixar o Atlas, onde você vai ter as imagens necessárias para você fazer
um exame adequado de todas as principais articulações. Você também pode baixar o aplicativo de imagens de ultrassonografia músculo-esquelética, o app USMSK. Nesse aplicativo, que você pode baixar na loja, você vai ter todas as imagens adequadas para fazer um exame de ultrassom de todas as nossas articulações principais. Você vai encontrar o app, instalar, crie sua conta, escolha o idioma, clique em imagens e vai abrir então o menu de membros superiores e inferiores. Escolhi aqui a ultrassonografia do tornozelo na sua face anterior. A articulação tibotársica você pode ver então em escala de cinza, pintada, cada elemento anatômico com uma cor, com as legendas e tirando a coloração. Baixe nas lojas Android e iOS e você vai ter 4 línguas este app. No meu site você vai ter os meus cursos online, www.tulioravelli.com. Lá você vai ter vários cursos que já estão disponíveis para serem adquiridos. Tenho inúmeros cursos presenciais que dou na minha cidade de Maringá, no Paraná. Somos da Comissão de Ultrassonografia da SBOT. Eu sou Túlio Ravelli e espero que tenha aproveitado esta aula.